E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma explicação visual aqui da Force College. Hoje, o nosso trabalho é literalmente preparar o terreno para projetar aquele modelo arquitetônico que compara a EVM e a SVM. Sabe, essa é a nossa primeira chance real, bem prática mesmo, de transformar todas aquelas métricas teóricas em uma documentação super sólida. Vamos focar especialmente em como cada máquina virtual lida com a execução e com o estado. Bom, bora colocar a mão na massa? Aqui vai o nosso roteiro rapidinho. Primeiro, o desafio da comparação. Depois, a tabela e o script, seguido de coletando evidências brutas, normalizando os dados, critérios de sucesso e, para fechar, os próximos passos no capstone. Então vamos lá. Parte 1. O desafio da comparação. Olha, não dá para negar que comparar duas arquiteturas de blockchain tão diferentes usando só dados crus parece uma bagunça completa no início. Isso gera um atrito bem engraçado de observar. Vocês já tentaram comparar a tributação de gás da EVM com o orçamento de computação da SVM? É literalmente como comparar maçãs com laranjas. Claro, as duas são frutas e as duas medem no custo dos recursos da rede, mas elas se comportam de jeitos completamente diferentes na prática. É exatamente por isso que pegar os dados arquitetônicos brutos e usá-los direto não funciona. A gente precisa de uma calibração rigorosa. E aí que entra o conceito crucial de dimensão correspondente. O que é isso? Basicamente, é uma categoria base, um terreno comum que a gente vai usar como âncora para as linhas da nossa tabela de comparação. Sem essa base compartilhada para nivelar o jogo, qualquer tentativa de medir latência, custo de armazenamento ou capacidade de processamento simplesmente se perde no ruído. A gente precisa dessa âncora. Certo, passando para a parte 2. A tabela e o script. Vamos conhecer as ferramentas de engenharia que vão botar ordem nessa casa. Dá uma olhada nessa escritura. Por enquanto, ela está vazia, só no esqueleto mesmo, mas ela atua como a fundação do nosso modelo arquitetônico. Cada uma dessas linhas vai mapear uma daquelas dimensões correspondentes que acabamos de definir. E aí, a gente vai preencher isso com as evidências, as métricas quantitativas e, no finalzinho ali, a pontuação. É como montar um quebra-cabeça gigante. Mas fazer isso na mão seria uma loucura, né? É por isso que entra o nosso script em Python. Pensa nele como um tradutor universal para a Web3. De verdade. É uma ferramenta de calibração vital que pega aquelas medições caóticas e cruas, sejam bytes, milissegundos, o que for, e traduz tudo isso em pontuações claríssimas dentro de uma rúbrica. Ele é a ponte entre a medição bruta e a nossa avaliação padronizada. Avançando para a seção 3, coletando evidências brutas. É aqui que a construção começa de verdade. E a gente vai reunir os materiais com muito cuidado. Para preencher nosso pipeline de dados de forma eficaz, a gente tem esses 5 passos lógicos. 1. Montar o esqueleto. 2. Ir atrás da evidência de cada rede. 3. Capturar a métrica bruta. 4. Rodar aquele script de normalização. E 5. Revisar tudo com calma. Bem direto ao ponto. Tem uma analogia de engenharia que se encaixa perfeitamente aqui. Não construa uma casa de verdade só para testar uma maçaneta. Faz todo sentido. Porque a gente gastaria dinheiro real rodando transações pesadas na mainnet só para medir a latência de uma instrução. É muito melhor e bem mais seguro usar medições offline ou simuladas. Elas são mais limpas e, o mais importante, 100% reprodutíveis. Então, ao invés de transações ativas, a gente vai focar nessas fontes primárias aqui. Consultar a documentação do protocolo, analisar endpoints RPC que expõem metadados abertos ou mergulhar direto nas tabelas de opcodes. Focar nisso garante que o nosso argumento seja construído sobre fatos inquestionáveis e superestruturados da rede. Beleza, parte 4. Normalizando os dados. Chegou a hora de padronizar tudo o que coletamos. Como a mágica acontece? A função principal do nosso script lê as métricas brutas, aplica automaticamente toda a lógica matemática da nossa rúbrica e solta um arquivo novinho em folha, devidamente anotado e com as pontuações normalizadas. É um processo lindo de se ver. E o legal é ver esse efeito de causa e consequência na prática. Você entra com uma tabela de opcodes gigante de um lado e documentações da SVM do outro, e o script traduz tudo numa escala amigável de 0 a 10. Visualizar que um modelo de custo ganhou nota 7 e o outro nota 8 tira toda a ambiguidade da comparação. Facilita muito a vida. Chegamos na seção 5, critérios de sucesso. Pensa nisso como a inspeção de segurança da nossa obra. Essas são as nossas validações automatizadas. Se o arquivo gerado não tiver cabeçalho, tiver menos de 5 dimensões avaliadas, ou se alguma pontuação escapar daquela escala de 0 a 10, a validação do script simplesmente falha na hora. A estrutura tem que estar perfeitamente dentro das normas para passar de fase. Mas claro,
Só a automação não basta. A gente também tem o controle de qualidade manual feito por nós mesmos. Essa revisão é para garantir que, sem dúvida alguma, só usamos fontes primárias e que qualquer afirmação qualitativa tenha base explícita na nossa rubrica. É isso que blinda o nosso projeto e torna a evidência inegável. Por fim, a seção 6. Próximos passos no Capstone. Vamos olhar para frente. Para manter a integridade dessa análise ao longo do tempo, a gente segue 3 princípios. Primeiro, a tabela é um documento vivo, ela vai evoluir. Segundo, separamos as medições cruas da interpretação para garantir a reprodutividade. E terceiro, todas as nossas observações qualitativas sempre vão ser auditadas e baseadas nos mapeamentos da rubrica. Nada de achismos. Isso deixa a gente com uma pergunta provocativa. Será que essa estrutura estática e super revisada que vimos hoje vai aguentar a pressão do mundo real nos benchmarks de tempo de execução? Fica aí a reflexão enquanto a gente se prepara para testar o desempenho na prática. Pessoal, queria agradecer demais a companhia de vocês em mais esta explicação visual da Ford College. Lembre-se que, para dominar esse assunto e explorar muito mais no universo Web3, é só dar um pulo no nosso site oficial em forge.college. Um grande abraço e até a próxima!